Fala, meus queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou com ele, o Henrique 2, o nosso querido Gabriel Leal. Boa noite a todos, tranquilos? E estou com ele, o nosso querido sócio majoritário, o nosso querido Ivo. Fala, galera, beleza? E estou com ela, a querida nutricionista Juliana. Oi, gente, boa noite. E para começar o nosso bate-papo, Juliana, eu vou perguntar para você por que você decidiu fazer faculdade de nutrição, ser uma nutricionista? O que te levou aí você ir para essa área? Então vamos lá. Quando eu tive que decidir, um curso, eu estava fazendo pré-vestibular com 17 anos, então é uma idade muito jovem, assim, para você decidir alguma coisa do seu futuro, enfim. E era uma época que eu estava muito indecisa. Então eu fui meio que por exclusão, assim, eu comecei a escolher os cursos que eu não tinha muito interesse, que não tinha muito a ver comigo. Aí eu acabei me dando melhor ali com a parte mais de saúde, mais a ver com a parte de biologia, enfim. E aí, dentre os cursos da saúde, mais a ver com biológicas, eu acabei escolhendo nutrição. Mas não foi nenhuma história super romântica, emocionante, assim. Foi mais a decisão que me coube na época. Bacana. E eu queria perguntar pra você sobre, que você descreveria pra gente o powerlifting, né? Para alguém que não tá familiarizado no esporte, o que é o powerlifting? Então vamos lá, é um esporte não olímpico, é de levantamento de peso, um esporte de força, e ele é composto por 3 movimentos, que é o agachamento, o supino e o levantamento terra. Aí é separado em categorias de idade, de peso também. E é importante essa parte ressaltar que é um esporte não olímpico, porque sempre os custos, assim, ficam pro atleta, sabe? Então, para competir tanto no estado, nacionalmente, internacionalmente, isso acaba fazendo bastante diferença. Bacana. Eu vou começar com o nosso querido Ivo. Quer fazer alguma pergunta, Ivo? Sim. O Henrique acabou compartilhando o seu perfil no Instagram e viu que você colocou que você é vegana, né? Queria contar a tua jornada. Como que você virou vegano? Foi do nada, assim? Foi a faculdade que lhe ensinou? Como que foi todo esse processo? Então, beleza. Eu entrei na faculdade em 2016, mas eu acabei me tornando vegana um ano antes de entrar. Não passei por nenhum processo de transição, assim, foi bem do nada. Na época eu até não tinha muito conhecimento, Fiquei muito perdida, porque foi em 2015, eu ainda não sabia muita coisa sobre nutrição. E não era um assunto que a gente acabava falando tanto quanto hoje, Então eu vejo que hoje é uma coisa muito mais acessível, o pessoal já conhece melhor, mas na época não era tanto, assim. Mas foi bem do nada e foi por conta dos animais mesmo a minha decisão. Entendi. E assim, depois que você fez a sua faculdade de nutrição, você consegue encaixar todos os macronutrientes tranquilamente na sua dieta, de maneira vegana, assim, não tem dificuldade nisso? Tem alguns pontos, que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, mas, enfim, como eu também sou nutricionista, é bem tranquilo com relação a isso. Com certeza, assim, para quem não tem conhecimento sobre nutrição, até para não veganos também é um pouco mais complicado, Então, é sempre importante procurar um nutricionista, independente se a pessoa come carne ou não come, porque é o profissional certo, para adequar essas questões de dieta, de alimentação. Mas hoje para mim é bem tranquilo. No começo, como eu falei, fiquei mais perdida, mas isso logo passou, assim. Confesso que eu admiro muito o foco e a determinação que vocês têm, assim, para fazer todo esse encaixe de macronutrientes e assim, seguir toda a dieta certinho, Porque, por exemplo, a gente que come não vegano, a gente tem um leque muito grande de opções, assim. E às vezes até assim a gente consegue, de certa forma, enjoar de refeições, mas vocês conseguem seguir firmemente, assim. E é uma coisa bacana que você comentou que esse movimento tá crescendo bastante. Eu até fui num show ano passado, onde eles entregaram um folderzinho que era Meat Free Monday, que seria segunda-feira sem carne. Que legal. Conhece esses movimentos aí? Isso, a segunda-feira sem carne é o mais famoso que tem, E hoje também a gente tem várias opções de comidas diferentes, até em restaurante, assim, fica bem mais tranquilo, de achar. Então, acho que por isso também que acaba sendo mais fácil e não enjoa, enfim, porque também tem várias opções ali. O reino vegetal tem várias opções também. Às vezes a gente acaba não explorando muito porque a gente vai muito pelos nossos hábitos, Então, até quem acaba comendo carne, às vezes não varia tanto assim na alimentação, porque vai ali no que acaba sempre fazendo, não conhece muitos alimentos novos, preparos diferentes. Então, também essa é uma questão que o veganismo pode abrir algumas portas aí, Depois que a gente muda a alimentação dessa forma, a gente acaba se reinventando, conhecendo
alguns outros preparos, outros alimentos. Então tem esse lado. É bem bacana mesmo. Eu confesso que eu comecei a fazer consultas com nutricionistas ano passado. Aí, vamos dizer, o meu leque de receitas e variedades de comida era bem fraco comparado com o que eu tenho hoje em dia. Aí, assim, você consegue encaixar muitas coisas mesmo. E, assim, depois eu comecei a comer muito mais salada, folhas, comida certinha, assim. E eu reparei que eu tive muito menos problemas de digestão, intestinais, estomacais, todos correlacionados, assim. Você sabe, você deve entender melhor, com certeza você entende melhor que nós sobre isso. Então, às vezes o pessoal acaba pecando ali, né, na ingestão de saladas, de legumes, e são extremamente importantes, né, para essa questão de digestão, tanto que tem muita gente, é muito comum a gente ver pessoas que têm o intestino mais preso e tal, porque acha que comer só, por exemplo, arroz e carne já tá suficiente, e não é bem por aí, né, além das proteínas, a gente precisa de vários outros nutrientes, fibras, então tem vários pontos que a gente precisa prestar atenção mesmo. Você comentou a respeito das saladas. Existe alguma ordem correta da alimentação? Assim, não... Por exemplo, eu comer a salada primeiro, depois a proteína, ou carboidrato antes, depois a proteína? Fala nesse sentido. Uhum. Não existe uma regra, assim, mas tem, né, situações que a gente pode trabalhar um pouco melhor isso. Por exemplo, para quem está numa dieta ali, num plano alimentar visando emagrecimento, é interessante que a pessoa priorize primeiro, né, a parte das saladas e dos legumes cozidos, porque eles dão uma saciedade maior e eles não têm muitas calorias, né, tem pouquíssimas calorias. Então, assim, a pessoa, quando vai comer ali as opções mais calóricas do prato, né, não que seja uma coisa ruim ser calórica, mas a pessoa já está mais saciada, até para controle de glicemia também, essa ordem acaba interferindo um pouco. Para bariátricos, por exemplo, para quem está visando emagrecimento, é importante primeiro comer ali as saladas, os vegetais e as partes com mais proteínas e fibras para depois comer, por exemplo, o arroz. Assim. Entendi, bacana. Passar a palavra para a galera aí, com certeza eles devem ter muitos questionamentos para você também. Bom, eu vou passar pro Gabriel. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Antes disso, perdão, só te cortando, Gabriel, quem que entrou na call é você, Ali? Tem um usuário convidado ali na call? Bom, pode falar, Gabriel, enquanto isso. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite. Tudo bem, Ali? Seja bem-vinda. Alessandra, Juliana. Oi, Prazer participar. Bacana. Bom, eu vou passar a palavra pro Gabriel, depois eu passo para você, Alessandra. Pode falar, Gabriel. Eu tinha uma pergunta para Juliana. No caso, o que substitui a carne pra uma pessoa que é vegana, assim, na real, tipo, os nutrientes que a carne tem? O que se utiliza para substituir? Que eu, por exemplo, tenho um amigo meu que trabalha comigo, ele é vegetariano, assim. Eu sei que ele fala que ele toma suplementos para suprir esses nutrientes da carne, já que ele não come carne. Eu queria saber se outros alimentos têm esses nutrientes. Então vamos por partes, assim, para tentar ficar mais didático, né? Quando a gente pensa ali nos principais nutrientes da carne ou na função dela do prato, a gente pensa principalmente na proteína, né? Porque apesar das carnes, enfim, ter também gordura junto, mas geralmente a maior parte é de proteína. Então é nisso que as pessoas acabam se apegando bastante. Quando a gente fala assim no vegetarianismo, no veganismo, essa proteína ela não vem tão isolada, sabe? Quanto na carne. Então ela vem associada geralmente aos carboidratos, por exemplo. Fontes principais que a gente tem de proteína são as leguminosas, que é, por exemplo, o feijão, o grão de bico, a lentilha. E além deles terem ali a proteína, eles também têm uma quantidade de carboidrato. Então, é meio que associado, assim. Mas pensando em uma fonte mais isolada de proteína, a gente tem aquela proteína texturizada de soja. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma proteína que, como se, entre aspas, imitasse ali o preparo da carne moída. Mas ela tem pouquíssimos ingredientes, assim, é só realmente a proteína texturizada de soja. Então é diferente desses produtos congelados, veganos, que a gente acaba vendo por aí. E é também uma opção muito saudável pra gente usar na dieta, no dia a dia, sabe? O teu amigo ali que você comentou, falou que ele usa algum suplemento, eu não sei exatamente de qual ele tá falando, se chega a ser suplemento de proteína em pó, mas até mesmo em quem come carne é muito comum a gente utilizar, por exemplo, o whey protein, que é muito famoso. Então, dependendo do caso, sim, a gente acaba utilizando. Entendi. Muito obrigado. Bom, eu vou passar a palavra agora para Ali. Ali, se quiser fazer alguma pergunta para nutricionista. Boa noite. Cheguei meio na correria. Tava onde será, né? Na academia, né, pra variar.
Então, eu tive dando uma olhadinha lá no seu perfil do Instagram, né? Eu vi que você participa também de campeonatos aí de CrossFit, né? É de powerlifting. Muito bacana, muito bacana. Bem, bem legal. Os meninos aí sabem já, né? Então, eu sou fisiculturista, participo de campeonatos. Agora, o próximo campeonato meu vai ser daqui 45 dias, o Mundial do WFE. Estou em preparação. E uma das dificuldades, assim, que eu encontrei nesse último campeonato que eu participei, nessa última preparação minha, que foi no dia 31 de março que eu subi, foi a questão do intestino mesmo, sabe? Uhum. Por conta da gente ter muita proteína no final ali, basicamente proteína e quase zero carbo, Uhum. é questão do intestino. Então eu fiquei com o intestino muito constipado, muito preso. E foi uma das dificuldades que eu encontrei, assim. O que você recomendaria nessas situações, assim, de pré-campeonato? Uhum. Esse relato acaba sendo bem comum mesmo, e bem pelo que você falou, pelo excesso ali, né, das proteínas, e dependendo da situação, acaba faltando um pouco mais de fibras dos legumes. Eu acho que vai depender muito da fase, né, que tá do campeonato, ele se tá bem na finalização, como que tá a dieta, porque o que vai ajudar muito, assim, na questão do intestino são as fibras, que, como eu falei, elas vêm mais de parte de legumes cozidos, de saladas. A gente pode até usar um suplemento de fibras, e aí entra o Psyllium, por exemplo, que é bem acessível. A gente encontra a granel em lojas de produtos naturais. E também uma outra parte muito importante é a questão da água. Então, não adianta a gente ter fibra e não ter a ingestão correta de água, que daí também não vai funcionar. E eu digo isso porque, dependendo, né, da fase que o atleta tá, tem uma restrição de água também, né? Então, isso acaba contando bastante. Acaba piorando o quadro, né, de constipação. Então, se for possível, né, dependendo da fase, ter a ingestão dessas duas coisas. Então, dos legumes cozidos que tenham fibras e poucas calorias, também não abusar muito do sal, né, e da gordura ali na fase final, e da água também. Porque a finalização ali, ela é bem rigorosa, né? Então, a gente tem uma fase de muita ingestão de água, e depois vai diminuindo, diminuindo, até chegar lá, zero água no último dia. Eu acho que tudo contribui, né? Aham. Eu não sei também como que é o uso, por exemplo, de laxante, assim, dependendo, mas eu acredito que acaba sendo uma opção para muitos atletas, né? Não que isso seja uma coisa boa, mas acaba não tendo muito para onde correr, porque, igual a gente comentou ali, não dá para tomar água em alguns dias, aí a ingestão fica bem mais restrita de diversos alimentos, né? Diversos nutrientes. Eu acho que acaba acontecendo muito isso, até porque visualmente, né, em cima do palco ali, o atleta não pode estar com o abdômen distendido e acaba atrapalhando no resultado final, né? Sim, o abdômen não pode estar protuso ali, né? Então, é bem complicado. Na verdade, o que a gente tentou de todas as formas. Então, a gente usou o psyllium, foi usando as fibras naturais, né? O que deu para usar. E aí, o último recurso lá no final foi o iogurte. Eu ia falar isso agora também, às vezes acaba sendo uma opção também para ajudar. Sim, foi o que ajudou, na verdade. Senão a gente teria que partir para um outro, daí medicamento mesmo. É bem complicado, mas deu certo daí no final. Sim, sim. Mas é um momento de desespero, né? E às vezes até o próprio nervosismo, a ansiedade, dependendo do caso da pessoa, acaba trancando mais ainda. Exato, e daí era uma preocupação minha, enquanto atleta, e do coach. Então Daí acaba também, às vezes, né, do que ele pode fazer. Já vi também quem acaba fazendo massagem abdominal, assim, né, pra estimular ali o trato intestinal. Sim, o vácuo, né? O vácuo ajuda muito. Mas sem água realmente é mais complicado. Bom, eu gostaria de comentar aqui, eu comentei em outros podcasts, né, que eu fui uma pessoa que sempre fui pra academia, mas teve um período que eu não via muito resultado, né, até que o Ivo sempre foi um cara que começou, né, deu esse passo pro lado da academia, pro lado fitness, e ele sempre foi ali, me dando algumas dicas, e na quaresma agora, a gente que é católico, a gente sempre escolhe alguma coisa para colocar na quaresma, né, e eu sempre fui chocólatra e sempre tomo refrigerante, eu não consumo bebida alcoólica, então, mas eu acabo consumindo refrigerante nos finais de semana e tudo mais, né? E, bom, eu na quaresma me abdiquei de refrigerante e doce, porque assim, não adianta cortar um e ficar usando o outro, né? Então, na verdade, foi uma guerra contra o açúcar, né?
E eu tenho um caso hereditário da minha família de colesterol alto, né? Então eu sofria com isso e tomava rosuvastatina. Cheguei até a tomar 20 miligramas de rosuvastatina em um certo período. É um nível quase de adulto, de 40 anos ali e tudo, né? E meu pai, e assim, fui diminuindo, né? As últimas vezes estava tomando em 5 miligramas. Mais ou menos quando fez ali 30 dias, e também, claro, mudei minha alimentação no restaurante, então carne, não pegar macarrão, arroz, feijão, só, escolher algum dos dois, e tentar seguir, ser mais regular na academia, né? Eu tinha muita questão assim, quando eu fazia academia do lado do trabalho, não dava certo, porque às vezes saía cansado, não vou hoje e tal, aí chegava em casa, aí tipo, tinha preguiça de voltar e tal, acabava não conseguindo ter tanta frequência. Ali quando fez pelo 30º dia, tirei meu exame de sangue, e uma coisa assim, nova aconteceu, né? Os meus exames pela primeira vez, assim, que eu acho que depois de muito tempo, eles deram todos ali no desejável, ótimo, né? E o médico cortou a rosuvastatina, né? Eu fiquei bem feliz com essa vitória minha, assim, e foi eu que comentei pro Ivo que foi a primeira coisa, assim, que eu senti, né? Foi uma questão em que eu tive que abrir mão. No começo foi difícil, não foi fácil, né? E depois começou a fazer o efeito. Agora, eu comentei que o meu próximo passo, né, durante a questão da pandemia e tal, nós homens, a gente acaba ganhando uma barriguinha, né? E eu ainda tenho essa barriguinha, eu confesso que me incomoda. Incomoda, né? Eu digo assim, é complicado isso, né? Meu pai sempre fala que o homem ele tem que ter uma barriguinha. Meu pai também tem barriga e tal, né? Mas eu confesso que me dá uma incomodada. Às vezes, horas no espelho é uma coisa, ficar aquela cartucheira lá, né? Fica meio, porra, não queria ser assim, né? Porque eu sou magro, né? Só que fica aquela coisa, sou um falso magro. Mas pra você, assim, como eu vou fazer a pergunta direta, assim, depois que eu contei toda essa história, como que eu faço para perder a barriga? Tem uma fórmula mágica, não? É muita dedicação? Como é que a gente faz? Geralmente o pessoal fazendo essa pergunta, como perder barriga ou gordura de um lugar específico do corpo, mas na verdade não tem como a gente escolher qual lugar a gente quer perder gordura. Então, nesses casos, a gente tem que emagrecer de forma geral, assim. Então, perder gordura no corpo de forma geral. Lógico que, provavelmente, né, onde tem mais é onde você vai ver mais diferença com o processo de emagrecimento, né? Mas não tem muito como escolher. É realmente ali seguir uma dieta certinha, um planejamento alimentar voltado para emagrecimento e continuar treinando também, até para não dar aquele aspecto de flacidez, sabe? Porque só com a dieta dá para acontecer um emagrecimento, mas não dá para ganhar músculo só com a dieta. Então precisa do treino junto. Então, para ter um pacote completo aí de resultados, seria interessante os dois. Bacana. Então, assim, e esse processo, ele é um processo a longo prazo ou ele é um processo a curto prazo, você diria? Por exemplo, no seu caso, que você comentou ali que você é magro, mas você tem a barriguinha ali, que você é um falso magro, no seu caso seria interessante primeiro focar ali nessa parte de emagrecimento, né, para perder essa gordura, e depois seria interessante também entrar num processo de ganho de massa magra, né, no ganho de peso, mas com qualidade, para você conseguir desenvolver melhor os seus músculos, mas já sem aquela barriga, sabe? Até porque se a gente for direto para a parte de ganho de peso com essa barriga que te incomoda, ela só tende a aumentar. Então, ela não vai sair daí com você ganhando peso. Então, primeiro a gente perde essa gordura para depois entrar num processo mais de ganho de massa muscular, de ganho de peso. E só para encerrar esse assunto aqui, passar a palavra para os colegas, água com gás e Coca Zero, faz bem ou é lenda ou pode continuar tomando? Ou para você acha que é uma coisa assim que não ajuda muito? Eu acho que depende muito, assim, do cenário que o paciente está vindo. Então, se for um paciente que estava acostumado a tomar um monte de coca normal no dia a dia, tomava, sei lá, 1 litro de coca com açúcar todos os dias. Então, para ele migrar ali para Coca Zero já vai ser um grande avanço, porque é muito açúcar que já está saindo ali da dieta dele, sem fazer tanta diferença, sabe? No sentido de gosto mesmo, porque ele ainda vai estar tomando aquela coca, só que não vai ter o açúcar mais, não vai ter aquelas calorias ali vinda do açúcar. Então já seria um ponto bem positivo, seria um avanço. Mas, por exemplo, para alguém que não tem costume de tomar refrigerante, não vale a pena a gente inserir ali, né, a Coca Zero. Seria mais para ocasiões especiais, tomar uma vez ou outra, quando for sair, quando for em restaurante, porque de fato não é um alimento saudável, né? Mas também não vai atrapalhar nenhum processo de emagrecimento, enfim.
Então, pode ser um aliado dependendo do caso. E água com gás também não tem problema, mas sempre oriento também que sempre priorizar a água normal, né? Ok. E só para encerrar, tem o dia do lixo ou não? Dia do lixo é muito complicado, porque daí acaba envolvendo todas as refeições do dia, né, da pessoa. Mas não tem um dia que não pode ir lá comer um McDonald's? Não pode. O que eu, pelo menos, eu vejo que a maioria dos nutricionistas acaba conversando com o paciente, do paciente escolher, por exemplo, uma ou duas refeições na semana para fazer de forma livre, né? Que a gente chama de refeição livre mesmo, que é o momento que ele vai comer alguma refeição ali que foge muito do plano alimentar, que não dá muito bem para a gente encaixar, sabe, na dieta para o paciente comer todos os dias. Então, poderia ser um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa diferente, assim, até por conta da vida social, né, do paciente. Mas também a gente sempre acaba fazendo orientações mais específicas. Então, por exemplo, eu costumo orientar, nesse dia, nessa refeição, você pode fazer uma refeição livre, mas tenta não, por exemplo, ir num rodízio de pizza, comer 20 pizzas, ou, sei lá, pedir um monte de porção de fritura. Então, é livre, mas assim, com consciência, né? Então ferrou, Gabriel, né? Veja bem, né? É complicado. Não, mas eu também tenho esse buchinho aí, eu também tenho, só que como eu concordo com o pai do Henrique, a minha história de vida tá ali, então tá tudo certo. Exato, tem histórias de vida do buchinho, né? Ivo, quer fazer alguma pergunta? Sim, eu tenho 2 tópicos aqui para comentar. O Henrique comentou a respeito do emagrecimento e tal. Eu vejo que recentemente muitos nutricionistas, médicos, o pessoal da área da saúde está falando sobre o Ozempic. Eu vejo que parece que ele é um inibidor de fome, não sei exatamente como funciona, mas assim, eu vejo muita gente com relatos falando, nossa, eu tomei esse negócio e emagreci 15 quilos em tantos meses, semanas. Ele tem algum colateral pro corpo ou ainda ele é muito recente que não tem algum estudo ainda? Como que é, vamos dizer, como funciona o uso desse medicamento? É um medicamento que tem, assim, colaterais, pode ter enjoo, tontura, às vezes a pessoa pode ter sintomas gastrointestinais também, então, assim como qualquer outro remédio, né, medicamento, ele vai ter efeitos colaterais. E o que eu vejo é que várias pessoas acabam banalizando, assim, o uso, né, então é um medicamento utilizado para quem está ali numa fase mais de obesidade, que está com dificuldades para emagrecer e está com complicações de saúde e precisa emagrecer rápido, né, para não piorar o quadro. Então, a gente, eu digo a equipe multidisciplinar, né, mas o médico que vai orientar ali o paciente a tomar ou não tomar tem que colocar na balança, né, se vale a pena para o paciente naquele momento usar ou não utilizar o medicamento. E não só o Ozempic, mas como qualquer outro medicamento, a gente sempre tem que ver se vale, né, o benefício, analisar os riscos, efeitos colaterais ali. E assim como todos os outros medicamentos que visam o emagrecimento, ele precisa estar associado com uma mudança no estilo de vida. Então, não é um medicamento que a pessoa vai tomar para sempre, sabe? É para ajudar ali, para ela sair daquele cenário de obesidade, junto com comorbidades e problemas de saúde. Mas não é um medicamento que foi feito assim, para a pessoa tomar para sempre. Então, por isso que é importante, mesmo que a pessoa esteja usando o medicamento, ela já ajustar o estilo de vida dela, associar ali exercício físico, melhorar a alimentação, porque futuramente, quando ela parar de tomar o medicamento, ela tem que estar com tudo isso ajustado para não ganhar o peso novamente, né? E é isso que muita gente acaba deixando de lado ou acaba não considerando. Pessoas que ainda nem estão na obesidade, só, tô com uma gordura que me incomoda, gostaria de ser mais magra, acabam usando esses medicamentos e acabam tendo muitos riscos, né? Porque não é bem assim que funciona. Não foi para isso que ele foi feito, sabe? Para tirar uma gordura incomodando ali. Foi realmente pensado para a saúde das pessoas. Então, tem esses pontos bem importantes aí para serem pensados. Entendi. De fato, nada substitui uma boa dieta e uma boa rotina de exercícios, né? Pois é. Aí, o outro ponto que eu gostaria de perguntar para você, é o seguinte, eu vejo muitos gurus aí nessas áreas de saúde, fit, falando que o leite, ele causa, eu não lembro a palavra agora, mas que faz mal, etc. Ele de fato é inflamatório? Inflamatório era a palavra que eu estava buscando. Ele de fato é inflamatório ou não? Porque eu vejo, whey protein, a maioria é a base de leite. Aí você olha iogurtes, quantos iogurtes, o próprio leite também
vai em muitas receitas e tal. Ele não é inflamatório, não. Muita gente acaba disseminando isso, mas como você falou mesmo, nesse meio fitness, alimentação e treinamento, acaba saindo muita besteira, né? Então, apesar de eu não tomar leite, né, de vaca, mas não é um alimento inflamatório. Ele realmente só vai ter algum problema para pessoas que têm intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, ou pessoas que estão com algum problema já intestinal, assim. A gente, dependendo do caso, né, que tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, dependendo do protocolo, acaba tendo uma fase ali para excluir os lácteos, a fim de melhorar os sintomas e ver o que está irritando aquele intestino. Mas em pessoas saudáveis, assim, não tem problema nenhum. Até te perguntar a respeito da a minha dieta, por exemplo. Eu tomo whey, iogurte natural, à base de leite, café com leite. Eu corro algum risco de desenvolver alguma intolerância ou não? Provavelmente não, assim, geralmente a intolerância à lactose aparece ou ali na infância, adolescência, início da idade adulta. Provavelmente não, né? Não dá pra gente afirmar com certeza, mas se até então você não teve nenhum sintoma, é provável. Eu comecei com um scoop de whey, uma dose de whey por dia, foi para 2, agora tô em 2,5. Mas até então não deu nenhum problema. Tô tomando iogurte natural todo dia, que até recomendo, é muito bom, com receitas ali. E eu senti que ajuda de fato no intestino e tal. Faço ingestão de bastante fibras ali, aveia, saladas. Aí, no geral, tá tudo tranquilo. Eu só fiquei com esse receio, porque eu não lembro quem que comentou que às vezes poderia um consumo alto de derivados do leite poderia causar isso, mas então se manter tudo certinho não dá problema. Provavelmente não, e até, assim, pelo contrário do que foi dito, né, como você tá consumindo ali produtos lácteos, o seu corpo tá produzindo a lactase, né, que é a enzima que quebra a lactose. No meu caso, por exemplo, eu acredito que se eu fosse ingerir alguma coisa com leite hoje, eu acho que me faria algum mal, assim, poderia ficar com a barriga estufada, algo nesse sentido. Porque como eu não consumo lactose, né, por opção, por conta do veganismo, assim, então provavelmente meu corpo não produz essa enzima já em quantidades necessárias, sabe, para eu digerir, sei lá, um copo de leite, algo nesse sentido. Mas como você tem esse consumo frequente e não tem problemas, então eu acredito que não vai ter futuramente também. Will, se você for ter intolerância à lactose, você vai saber, eu tenho. É Mônica. Então de fato não tem. Não, pode ficar tranquilo disso. Não tem mesmo. Se eu fizer o que você faz de tomar iogurte natural todo dia, rapaz do céu. Hein, Juliana? Até você falou a respeito ali do veganismo, que a sua dieta. Deixa eu perguntar uma coisa, você é praticante de powerlift, esse teu estilo de vida, ele te ajuda a, sei lá, te dar mais força na prática do esporte ou não? Olha, eu diria que não interfere, assim, na verdade, porque acredito que o principal fator que vai influenciar ali da performance do atleta é a ingestão de carboidrato, né, que precisa ser uma ingestão boa, porque é o que vai dar energia, tanto para o dia da competição, quanto para os treinos. E a parte da água também é muito importante, porque a gente vê que quem precisa passar por um processo de desidratação para bater o peso para competir, acaba sofrendo ali um pouco mais com a performance. Então, não diria que nem ajuda nem atrapalha, sabe? É de como se fosse indiferente, assim. Entendi. Bom, o Gabriel quer fazer alguma pergunta? No momento tranquilo. Tranquilo? Vou passar para a Ali, então. Ali, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, eu quero levantar duas questões aqui também. A primeira é com relação ao treino e a dieta, né? A gente percebe muito pessoal na academia, principalmente, eles treinam, mas comem de tudo, exageradamente, e aí querem um resultado que eu vejo muito isso na academia, o pessoal me olha muito, sabe? Então, daí eles, como que ela consegue, como que ela tem aquela barriga? Mas eu percebo, sim, que entre 100% treino e alimentação, eu posso dizer que 70% é alimentação. Para você conquistar, você pode treinar 90%. Se os teus 10% ali, tua alimentação tá péssima, você não vai conquistar o corpo que você deseja, ou, né, ter o shape que você quer. Né? É bem isso. Acontece muito isso mesmo, e é bem o que você falou. Em questão estética, a dieta acaba contando muito, porque vejo vários erros, assim. Então, o pessoal acha que, por exemplo, quem quer emagrecimento, acha que, treinei, então eu mereço comer tal coisa, tal coisa.
Mas a verdade é que o treino ele não gasta tantas calorias assim quanto a maioria das pessoas pensa. E para repor essas calorias com a alimentação é muito fácil. Então, para você engordar ali com esse pensamento é também muito fácil, né? E além de toda essa questão de ganho de gordura, tem várias outras questões mais complexas ali, que é a questão de sensibilidade à insulina, quanto que a pessoa tem de gordura, se ela vai ganhar ou perder gordura, como que tá a dieta dela, se tá para ela ganhar peso ou perder peso. Tem vários detalhes para a gente prestar atenção. Então, o treino é o estímulo que a pessoa vai ter para desenvolver o músculo. Mas se ele vai aparecer ou não, por conta da quantidade de gordura da pessoa, aí já é outros 500, né? E até também para o ganho de massa muscular, a parte da dieta é muito importante. Não só por conta das proteínas da dieta, mas até por essa questão de sensibilidade insulínica que eu estava comentando aqui. É uma pessoa que tem uma resistência maior à insulina, né? Num caso extremo, só para dar um exemplo, pessoas diabéticas são resistentes à insulina. Então, quem está numa condição mais de resistência insulínica por conta de processos inflamatórios, de gordura corporal, acaba não tendo uma sinalização muito boa para ganho de massa muscular. Então, tem que prestar atenção em tudo. Se a pessoa tem desejo de ter determinado corpo, se a pessoa se importa com a estética, não dá para negligenciar, né, a parte da dieta. Sim, isso mesmo. Outra questão que é bem comum, assim, no meu esporte, no fisiculturismo, que eu tenho ouvido falar muito, sabe? Comigo não aconteceu, porque sempre que eu saio de um campeonato, a gente faz ali no pós-campeonato uma semana, vou dizer assim, de rescaldo, que é aquela semana ali para você cuidar para não ter um rebote. Uhum. Porque a finalização ela é muito restrita. Então, você é sem sal, sem água, então você desidrata, você chega nos últimos dias ali, você toma diurético. Uhum. Então, o corpo chegando no limite. Sem falar da dieta super restritiva. Então, quando passa ali, a gente tem que cuidar muito para não ter o rebote. Eu, dos meus 3 campeonatos que eu participei, eu não tive. Então, eu subi com, vamos supor ali, esse último agora, com 56 quilos e 400, que foi o meu peso mínimo até agora. E no pós-campeonato, 2 dias depois, eu já estava com 58,5. Uhum. Que é o normal que você volta a se alimentar, você volta a tomar água, então o teu corpo vai repor, né? Uhum. Mas eu tenho ouvido muita gente falar, muitas atletas, principalmente as mulheres, sobre compulsão alimentar pós-campeonato. Tá, então vamos por partes, assim, compulsão alimentar é um termo que acabou ficando muito negligenciado assim, também, porque é um assunto muito delicado. Vou citar alguns sintomas, assim, entre aspas, né, para vocês, do que seria uma compulsão alimentar. Muita gente acha que compulsão alimentar é só aquele comer exagerado. Então, eu vejo que muitos atletas, por exemplo, entrando na questão do rebote, ele saem do campeonato, vão para pizzaria, vão para hamburgueria, acabam comendo muito. E isso acontece, geralmente, por conta ali da falta de glicogênio que a pessoa tá. Então, durante todo o processo ali de perda de gordura, para desidratar, acaba saindo muita coisa do corpo. Então, todo aquele carboidrato que fica armazenado dentro do músculo, boa parte acaba saindo. Então, mesmo que tenha o carb up ali perto do campeonato, mas nem sempre a pessoa come o suficiente, entre aspas, para encher todo aquele estoque. E ainda tem a questão de água que entra, enfim. Então, tem esse comer exagerado, né, em alguns atletas depois do campeonato. Mas a questão de compulsão alimentar, quem tem esse transtorno realmente, né, diagnosticado ali, sofre com muito mais. Então, a pessoa come em quantidades muito exageradas, a pessoa se sente culpada quando ela tá comendo, ela não tá no momento de prazer, ela não tá gostando do que ela tá comendo, então ela tá num momento bem triste, assim, com um sentimento ruim, com um sentimento de culpa. Geralmente, quem tá numa crise de compulsão mesmo, come escondido da família porque tem vergonha do que tá acontecendo. A pessoa não come só coisas palatáveis, então muita gente fala, tenho compulsão por doce. Não, não tem compulsão por doce. Não é por um alimento específico. Quem tem compulsão, abre a geladeira, pega um feijão gelado mesmo e vai comendo. Então, come o que tiver. Se tem pão, come pão. Se tem feijão gelado, come feijão gelado. Então, é realmente tudo que tem pela frente. Não é um bolo, um doce, uma fatia exagerada ali de alguma torta, um salgado, um hambúrguer, não é assim. Então, são vários critérios ali para a gente realmente diagnosticar a pessoa como compulsão alimentar
Não é nem o nutricionista que faz esse diagnóstico, não sei se é o psicólogo ou psiquiatra agora, mas é uma questão bem mais séria, assim, acaba que muita gente já fala que tem compulsão, enfim, mas está se tratando mais de um exagero, e até para fazer esse diagnóstico de compulsão, se não me engano, tem que ter uma frequência desses episódios semanais, assim, então o buraco é bem mais embaixo, sabe? Uhum. Sim, já vi casos assim da pessoa dias depois subir 15 quilos, 18 quilos e vira um looping, né? A pessoa ela não satisfaz, né, com aquilo que ela comeu. Ela come, se sente culpada e depois vem aquele sentimento ruim, mas depois ela faz tudo de novo, né? É uma questão bem, bem complicada, assim, de controlar, né? Então é um trabalho, diria até que muito mais da psicologia do que da nutrição, porque é uma coisa que tá mexendo com a cabeça da pessoa mesmo, sabe? Não adianta eu falar para ela que não pode comer isso, não pode comer aquilo, dar orientação ali de refeição, porque não é bem esse o problema, sabe? Geralmente é um problema mais psicológico que tá tendo como consequência essa compulsão alimentar. Tem casos também de quem pega, por exemplo, comida do lixo mesmo e come, joga, tá num processo ali num episódio mesmo de compulsão, joga a comida fora, depois vai lá e pega. É muito complicado mesmo. Então, por isso que às vezes acaba, assim, pra gente que tem essa consciência, é muito complicado ver alguém falando que tem compulsão alimentar por doce, assim, sendo que quem realmente tem compulsão alimentar sofre muito mais. Uhum, entendi. Obrigada. Imagina. Mas assim, é aquela questão assim, por exemplo, quando a gente tá se habituando a saltar a geladeira, é normal, ou não? Assim, é uma questão, às vezes, de hábito ou falta de educação nutricional que a pessoa tem, às vezes falta de organização com a dieta, então não tem nada pronto, tá com preguiça de fazer algo, abre a geladeira e pega alguma coisa, enfim. Mas não seria um episódio de compulsão alimentar, sabe? Bom, só pra gente, você comentou que 8h30 você tem um compromisso, alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Eu tenho sim. Vai lá, Ivo. Juliana, eu sempre, vamos dizer, fui daquela escola de fazer refeições de 3 em 3 horas e tal. Aí eu vejo que lá no meu departamento tem o pessoal que faz aqueles jejuns intermitentes ali entre 14, 16, 18 horas. Mas depois que eles fazem ingestão dos alimentos, eles ficam, vamos dizer, meio enjoados. Não sei se é essa palavra ali, mas fica meio pesado, sei lá. Existe alguma diferença estrutural, metabólica que aconteça no corpo nesses jejuns muito longos aí, aquele processo da autofagia? E, assim, existe um correto ou incorreto, ou os dois estão corretos? Então, vamos lá. A autofagia, na verdade, sempre acontece, independente se a gente está em jejum ou não, porque as nossas células têm que se renovar. Então, independente ali de quando você comeu, isso vai acontecer, é um processo que vai acontecer. Sobre janela de tempo sem se alimentar, falando sobre a crononutrição, seria mais interessante ficar no período da noite sem comer do que no período da manhã, porque algumas enzimas do nosso corpo, enfim, nosso metabolismo, acaba funcionando melhor durante o dia para digerir os alimentos e armazenar os nutrientes do que à noite. E, geralmente o pessoal faz meio que o contrário, né? Come até um pouco mais tarde e deixa de comer no período da manhã ali até o almoço. Então, se a pessoa quiser fazer, se sente bem em fazer, eu orientaria para que, se possível, fazer o contrário, né? Então, priorizar comer durante o dia e evitar um pouco mais à noite, ou evitar quantidades muito grandes à noite. Mas o jejum, ele varia muito de pessoa para pessoa, de rotina para rotina. Por exemplo, tem pacientes que acabam treinando 6 horas da manhã, crossfit, por aí vai. E eles não querem comer antes de treinar, porque é muito cedo, vai comprometer o sono, e estão corretos, né? Se eles se sentem bem treinando sem comer antes, tá tranquilo, a gente ajusta a dieta ali para a pessoa conseguir treinar bem, mesmo sem fazer uma refeição antes, mas depende muito do caso. Tem algumas pessoas que têm a rotina que inviabiliza, né, fazer um jejum, ou a pessoa não gosta mesmo, não tem problema nenhum, isso é bem individual, e não é nenhum extra, assim, sabe, fazer jejum. Então, não vai ter nenhum super benefício se a pessoa fizer. Até pensando em questão de emagrecimento, assim, o jejum, ele não vai garantir emagrecimento para ninguém, porque se você vai emagrecer ou se você vai ganhar peso, depende do tanto de calorias que você comeu ao longo do dia. Se essas calorias estão distribuídas em 2 refeições, em 3, em 4, aí é outra história, sabe? Mas não vai influenciar
se a pessoa tá fazendo jejum ou não. Então a pessoa pode fazer jejum, aí no período que ela come, ela acaba ultrapassando ali o tanto de calorias que ela precisa e ela não emagrece. Então é uma coisa a se pensar muito individualmente, sabe? Entendi. Esses dias eu ouvi uma frase que era mais ou menos assim: tome café como um rei e jante como um plebeu. Então isso vai totalmente em conta com o que você falou. Ah, vai mais ou menos no que eu falei ali, que é para comer mais ali, por exemplo, no período do dia do que à noite, né? Então, é mais ou menos por conta disso, dessa crononutrição que a gente conversou. Mas não dá pra gente generalizar, sabe? Cada um tem uma rotina, um estilo de vida, então não vai caber para todo mundo essa frase. Beleza. Obrigado. Mas Só antes da gente seguir para o momento capcioso, eu só queria fazer uma última pergunta. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de você competir no Peru. Como é que foi para você viajar e tudo mais e participar de uma competição internacional? foi ano passado que eu fui participar do meu Sul-Americano, né? Foi o primeiro que eu fui. Fiquei muito feliz com a convocação, porque não são todos os atletas que são chamados, né? Então, eu fiquei muito feliz. A viagem sobre mim foi complicada, porque eu acabei ficando com a pressão baixa, assim, durante o voo. Eu sou muito ruim para viajar, meu Deus. Então, eu fico mal muito fácil. E eu acho que deu umas 5 horas, 8 horas de voo, contando, né, com as escalas e tudo. Então, eu cheguei lá já me sentindo meio fraca, até porque eu não tinha comido direito durante o voo. Tava me sentindo mal, não consegui tomar muita água, assim. O trânsito lá é muito caótico, então até chegar do aeroporto lá no hotel foi o caos também. Quando eu cheguei no hotel, minhas marmitas tinham estragado, aí eu tive que sair atrás de comida, sair atrás de água. Então, o dia antes da competição, né, que foi quando eu cheguei lá, foi muito caótico. Fiquei preocupada, assim, não estava me sentindo muito bem, mas tudo nas mãos de Deus ali. No dia seguinte, eu fui comendo o que eu conseguia, né, nesse tempo, tomando bastante água, que eu sabia que eu precisava, mas no dia da competição, graças a Deus, deu tudo certo, consegui competir bem, fiquei muito feliz com o meu campeonato, foi meu primeiro campeonato fora do país, né, esse ano eu fui convocada para o Mundial também, que vai acontecer na Lituânia, mas infelizmente eu não vou conseguir participar, porque como eu falei, o Power não é um esporte olímpico, então os custos são altíssimos para competir fora. Esse campeonato seria mais de 15 mil reais, assim, então, e já vai acontecer no meio do ano, então pra mim não vai rolar ainda. Mas vai ter o Sul-Americano de novo esse ano, em Buenos Aires dessa vez. Se Deus quiser, as coisas vão ser mais calmas, vai ser mais pertinho daqui onde eu moro também, em Curitiba. Então o voo não vai ser tão longo assim, vai ser mais tranquilo, acredito eu. Pô, legal, bacana, deve ter sido uma experiência muito legal, né, fazer uma viagem internacional e conhecer outro país e ainda competir, né, fazer um esporte que você gosta, né? Válida, apesar dos perrengues, mas a gente ganha muita maturidade, assim, com o esporte. Legal, bacana. Bom, podemos então ir para o momento capcioso? Gabriel já preparou a voz aí? Ainda bem que a minha gripe passou. Pô, Pia, hoje o almoço tava bom pra caramba no bolo. O falando tava bom. Bom, obrigado. O papo de hoje é nutrição, eu tô comendo mais salada por causa do meu amigo vegetariano. Ele tá me influenciando a comer mais salada, aquele anão. Momento capcioso! Bom, eu preparei uma pergunta aqui que, assim, é uma pergunta brincadeira aqui, tá? Só pra dar risada aqui no finalzinho, né? Mas se você tivesse que escolher um alimento, aí vale qualquer coisa, né? Escolher um alimento pra você comer a vida toda, mas só aquele alimento. Qual você escolheria, Juliana? Meu Deus! Nossa, que difícil. É um alimento ou pode ser tipo um prato? Pode ser, você quer comer uma pizza a vida inteira? Pode ser também. Pode ser um hambúrguer. Nossa, eu tô refletindo entre um prato de arroz, feijão, couve e farofa e um hambúrguer. Mas acho que eu vou no arroz, feijão, couve e farofa. Tá bom. Tá certo. E você, Gabriel? Mas sempre quer, cara, Empadão de frango do Moro. Tá, qualquer empadão, né? Mas o do Moro é bom pra tá certo, tá certo. E você, Ivo? Eu pensei, assim como a Juliana ali, no arroz e feijão, aí o acompanhamento seria um super parmegiana, né? Quinta-feira, sagrado. E você, Ali? O meu vocês já sabem do outro podcast, bolacha de maisena. Tá certo. Não. Verdade, verdade. Bom, eu gostaria de agradecer a Juliana pela presença aqui hoje, né? Ela fez um esforço para estar aqui. Muito obrigado por ter participado. Foi muito bacana. O pessoal aí tirou bastante dúvida, eu também. Obrigada a vocês, foi muito bom. Espero que tenha criado uma curiosidade aí na cabeça de vocês sobre todo esse assunto que a gente conversou, nutrição, powerlifting, veganismo. Então foram vários temas diferentes, né? Mas é legal pro pessoal
criar interesse, já tirar algumas dúvidas mais comuns logo de início, né? Qualquer dúvida depois também que vocês tiverem sobre qualquer um desses temas, estou super aberta ali para conversar no Instagram, se quiserem chamar, não tem problema também. Beleza, eu vou deixar o Instagram na descrição aqui desse podcast. Lembrando que o nosso próximo episódio, domingo às 8h30 da noite, estaremos aqui falando sobre filmes, né? Estaremos recebendo a maquiadora Maria Luísa, ela que faz maquiagens, assim, tudo mais, e também já fez algumas temáticas sobre filmes, e vai ser bem bacana, né? Falar sobre filmes no geral, né? Ela que tem esse olhar, porque as maquiagens, elas fazem parte dos filmes também. Vai ser esse próximo tema, né? Juntamente aí com o André, com o Negão, né? E o nosso querido amigo Negão, o Gustavo, né? O Bigode, o nosso querido Giovanni, né? Então a gente vai estar aqui conversando sobre filmes. E, bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, o Gabriel, Juliana e a Ali, né? Por ter participado hoje. Foi muito bacana, muito legal. Gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Juliana. Parabéns. Obrigada. Parabéns.